Olá, o programa Destaque está no ar. Nós vamos receber essa semana o deputado estadual, professor Teodoro, que vai nos fazer um breve diagnóstico sobre a educação brasileira e também falar sobre o lançamento da campanha 10 para a Educação, recentemente indicada por ele na Assembleia Legislativa do Ceará. Tudo bem, professor Teodoro? É um prazer recebê-lo novamente no nosso programa. Tudo bem, boa tarde. Uma satisfação imensa estar aqui no seu programa. Professor, antes de o senhor falar, explicar como é que vai funcionar realmente essa campanha 10 para a Educação, eu queria que o senhor fizesse um breve diagnóstico, como é que se encontra a educação brasileira diante dessas últimas pesquisas, como no caso do PISA, e que o Brasil ficou em 49º lugar nessa pesquisa, no nível de qualidade de educação. Nós estamos vivendo no Brasil um momento interessante, um momento histórico, muito importante, em que houve uma evolução, sobretudo no que diz respeito à educação brasileira, mas nós temos ainda dados preocupantes em que a educação pública ainda é uma educação de uma qualidade não tão desejável. Não é boa a qualidade da educação brasileira. Nós temos hoje, por parte do Ministério da Educação, ótimos instrumentos para medir realmente testes que são realizados para avaliar como é o estado da educação, e nesses últimos 5 anos nós temos constatado que nos exames, tanto realizados pelo Ministério, nos testes realizados pelo INEP, que coincide com o teste que você se referiu do PISA, que é um teste internacional, onde as nações mais ricas fazem esse teste para saber do grau de proficiência dos alunos, sobretudo na área de ciências, na área de leitura e na área de matemática. Nós constatamos que o Brasil, apesar dessa consciência da importância da educação, ainda está numa situação bastante precária. O Brasil, como você falou, tem tirado o 49º lugar, o 52º e o 54º em matemática. Quer dizer, é inexplicável o esforço. O Brasil hoje é a 10ª potência do mundo, mas nós temos ainda, quer dizer, no que diz respeito à educação pública, uma educação de má qualidade, não só a nível nacional, como a nível do Nordeste, como a nível do Estado. Há, por parte dos poderes estabelecidos, uma consciência, há um esforço muito grande, no caso específico aqui do nosso Estado. O governador é um homem que ele aprecia e tem empenhado todo o seu governo em prestigiar a educação, porque está convencido que com a educação é que nós vamos soerguer a nossa cidade, soerguer o nosso estado. Quando foi prefeito de Sobral, ele realizou, transformou Sobral, as escolas, bem como a performance dos alunos nos testes. Sobral tem tirado o primeiro lugar e tem trazido, no âmbito estadual, essa experiência, colocando a educação em primeiro lugar. Mas nos testes levantados pela Secretaria de Educação, nas prefeituras, a gente observa que ainda o Estado, ainda a educação não está num bom patamar. Você tem uma ideia, apenas para citar um dado, o dado de analfabetismo do Brasil ainda é da faixa de 10% a nível nacional. E no Estado é a mesma, mais ou menos. Na região Nordeste, 20%. E se levarmos em conta também o analfabetismo funcional, chega a 30 e tanto por cento no Nordeste e no Ceará. Portanto, é algo que tem que mudar, porque a educação é que vai fazer a diferença, vai mudar a nossa cidade, mudar o nosso estado e mudar o país. Se não houver, por parte dos poderes estabelecidos, um esforço muito grande, nós não vamos tirar o país da situação em que se encontra, porque os outros assim o fizeram. Esse é o caminho, não há outra saída a não ser pelo intermédio da educação. Que problemas o senhor pode citar, problemas que estruturam esse baixo nível de qualidade de ensino público? Que problemas o senhor pode apontar? Um ponto básico que eu acho é que o Brasil ainda não investe suficientemente na educação. Nós temos dados, por exemplo, como aqui na América Latina, o Chile investe mais do que o Brasil, a 5 e pouco por cento do PIB na educação. O Brasil investe 4,5%. Você tem uma ideia, a Finlândia investe 12%. Então, o Brasil tem que dobrar o percentual do PIB em educação, ou seja, uma decisão. Isso é o primeiro dado. Segundo, para que realmente se invista mais em educação, tem que ter necessariamente uma decisão política. Decisão política a nível federal, sobretudo, porque o governo federal é que realmente comanda a educação nacional, os governos estaduais e os governos municipais. Essa tarefa é a tarefa dos órgãos públicos, dos agentes públicos, mas também
é uma tarefa da sociedade. A sociedade tem que tomar consciência que esse papel é um papel do governo, mas é um papel dela também. Ela tem que dar o seu contributo. O desenvolvimento é construído com a participação de todos. Ele não é só alguns devem trabalhar em prol do desenvolvimento. Todos devem cooperar. O governo federal, governos estaduais, governos municipais. E essa decisão nós sabemos que às vezes não existe. Nós temos às vezes até uma discussão na imprensa nacional entre desenvolvimento e crescimento. O Brasil cresceu muito, mas não desenvolveu. Se você vai tocar em dois dados fundamentais do planejamento, que é a educação e a saúde, a gente vê que o Brasil ainda patina nesses aspectos educacionais, quer dizer, a situação ainda não é desejada. E parte do pressuposto que a educação é a saída, quer dizer, começa a haver uma conscientização. Nós temos ilhas que se desenvolvem bem dentro do país, quer dizer, o Sul tem uma situação melhor do que o Nordeste, alguns estados, como é o caso aqui do estado do Ceará, um esforço fenomenal por parte do governo de mudar essa imagem, essa figura, essa imagem, mas por outro lado requer tempo, é um processo e requer também um envolvimento da própria sociedade. Então eu acho que falta uma decisão política firme, falta um planejamento e falta recursos. Além do investimento, o senhor acredita que haja uma caduquice na questão do método de ensino, também a questão salarial dos professores, a insatisfação dele nos salários, tudo isso contribui? Além disso, como você citou, nós temos dados que a profissão do professor ainda não é considerada. Hoje nós temos países como a Finlândia, que os alunos, quando são escolhidos para ser professor, são os melhores. No Brasil, realmente, você não prestigia. O professor é mal pago, o professor realmente não tem uma formação adequada. Você tem o ministro, atualmente, o ministro Fernando Haddad, reconhece que o Brasil ainda precisa de 300 mil professores na área de química, física, biologia e matemática, a formação básica. Quer dizer, isso, portanto, por quê? Porque o professor, ele não se dedica totalmente ao seu trabalho, porque ele tem que ter 1, 2, 3 empregos para sobreviver, ganha mal. A meu ver, deveria ser a profissão que melhor ser remunerada, e na realidade não é. O professor não ganha bem, portanto ele não está sempre cansado, sempre desmotivado. Por outro lado, a sociedade não o reconhece, e a própria formação também. Tem uma formação, fazer com que os professores sejam qualificados, todos eles tenham graduação. Hoje houve um esforço muito grande, acho que as leis criadas pelo país com a própria a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em 1996, com a criação da Lei do Fundef no governo Fernando Henrique, e atualmente com a Lei do Fundeb no governo Lula, quer dizer, uma coisa que é alvissareira, porque houve uma continuidade administrativa do governo passado no atual governo. Há um avanço, mas tem que avançar mais ainda para investir na própria educação, para que os professores sejam bem remunerados, tenham uma formação, tenham condições de ter graduação, de ter especialização, mestrado, doutorado. E isso realmente falta, esse estímulo ao professor. Ele realmente ainda não tem condições de ter. Até pouco tempo atrás, a luta para que fosse aprovado o piso. O piso foi aprovado, mas tem que ter esse esforço para que todo mundo cumpra o piso, porque esse piso é nacional, mas nós temos municípios ainda que não têm condições ainda, ou por vários motivos, de pagar aquele piso. Tem que ter, portanto, uma pressão da sociedade e junto aos prefeitos para que eles também cumpram a lei de pagar o piso, pelo menos, ao professor. Outro dado dessa pesquisa, do piso, outro dado contido nessa pesquisa é a questão do tempo médio escolar. No caso, quanto tempo as pessoas ficam estudando, que no caso foram no máximo 7 anos a nível Brasil. O tempo médio das pessoas na escola. Como é que o senhor vê isso? O que é que justifica esse pouco tempo escolar? Hoje os países desenvolvidos estão defendendo a ideia que a pessoa, os economistas, os educadores, que a pessoa deve começar a estudar aos 3 anos. Estudo obrigatório até os 17 anos.
17 anos. Então, nos países desenvolvidos, o aluno estuda 13, 15 anos, na média. O Brasil, como você disse, tem que estudar 9, mas a média tem sido nessa faixa de 7 anos no Brasil. Ora, nós temos que fazer um esforço fenomenal. Foi realmente realizado esse esforço nesses últimos 10 anos, que é fazer com que colocar toda a criança na sala de aula, de 7 a 14 anos. Essa cobertura foi realizada. Hoje, todos os municípios, de norte a sul, 97% das crianças estão em sala de aula. Só que essa criança tem que permanecer na sala de aula. E então nós encontramos crianças que repetem, se evadem, por qualquer motivo não terminam. Então você não chega à conclusão. Quer dizer, então tem um esforço a mais para você fazer com que a criança termine o ensino fundamental, e nesse ensino fundamental ele seja de qualidade. Porque também um outro dado, infelizmente, que acontece, que é levantado, inclusive aqui no Ceará também, é que as crianças vão para a sala de aula, vão estudar, passam 1, 2, 3 anos e não sabem nem ler, nem escrever. Então, uma vez que ao chegar aos 7 anos tem que aprender, aí é meritória a atitude do governo do estado de fazer com que a criança, ao chegar a 7 anos, ele saiba ler e escrever. Saber o feijão com arroz, quer dizer, ler, saber ler e entender o que leu, e ao mesmo tempo evoluir, para quando chegar aos 7 anos ele poder evoluir e não ficar patinando, não ficar repetindo ou passando de anos sem saber nada. Isso é realmente uma situação muito desagradável. O senhor acha que isso pode-se, não culpar, mas pode-se aderir isso aos professores, que muitos deles não sabem nem passar o estudo para o aluno, não sabe passar as informações para o aluno? Eu diria que é uma situação complexa. Tem vários fatores que influenciam. Primeiro, o problema da própria formação. Nós temos, por muito tempo, muitos professores iam ensinar sem ser devidamente capacitados. Houve um esforço muito grande no próprio estado do Ceará, com a promulgação da LDB. Nós fizemos uma grande campanha para que as universidades do estado, no caso específico, a Universidade Estadual Vale do Acaraú, a UES, a URCA, a UFC, a própria Unifor, juntas, por intermédio do Conselho de Reitores, de capacitar, treinar, qualificar, fazer com que nós acabássemos de vez a figura do professor leigo, aquele que não é capacitado, não está apto a ensinar. Então foi feito um grande esforço, houve uma evolução, mas temos que completar esse esforço. Por outro lado, a profissão não é remunerada, quer dizer, não é bem remunerada, muito pouco remunerada. Então, há inclusive alguns atores, como alguns professores, alguns políticos, no caso o senador Cristóvão Buarque defende até que essa profissão devia ser federalizada. Todo mundo ser bem pago, as escolas bem feitas, bem construídas, com equipamentos, com instrumentos que possam realmente viabilizar. Até porque, havendo essa boa remuneração, vai ter um alto investimento. Um alto investimento. Então, o professor vai preparando e o aluno vai aprendendo. Agora, há uma desmotivação muito grande. Então, há um esforço por parte do governo. A gente tem que reconhecer o esforço, diria eu, nacional. Mas tem que ter uma parada para que a gente possa dar um pulo, um salto qualitativo para dizer, olha, nós estamos vivendo no século XXI. O século XXI é um século em que a educação é realmente a condição necessária para o desenvolvimento. Não há outra saída a não ser a educação. Vivemos na sociedade do conhecimento. Então, vamos investir, não só o governo federal, mas, sobretudo, o governo federal, coadjuvado pelos governos estaduais, coadjuvado pelos governos municipais e a sociedade. A sociedade tem também a sua parte. Quer dizer, o professor tem que se preparar e dar bem a sua aula. Ir para a sala de aula e dar a sua aula e ensinar bem o aluno a aprender a ler, aprender a escrever e saber, quer dizer, primeiro os números, matemática, português, para poder vencer, fazer toda a sua carreira na própria caminhada, digamos, escolar, de fazer o ensino fundamental, depois o ensino médio, depois o ensino superior e a educação continuada. Nós estamos vivendo num mundo que não há saída a não ser estudar, porque estudar é uma coisa boa, você se torna um homem atualizado, um homem sempre
antenado com o que acontece no mundo, por intermédio da educação. Há pouco o senhor falou no analfabetismo funcional e agora século XXI. O que é que explica, em pleno século XXI, o Brasil ainda conter ainda esse analfabetismo em alto índice, tanto funcional como também até os 15 anos, nessa pesquisa do PISA, que consta que os adolescentes chegam sem saber sequer uma conta de somar e até ler e escrever. Eu, por muito tempo, trabalhei no Ministério da Educação, no tempo do ministro Eduardo Portela, e passei 8 anos, tive contato com todas as universidades e com todas as secretarias de educação do país, e realmente, desde aquela época, ainda no tempo do Delfim Neto, a gente via que o Ministério nunca foi tratado de uma maneira importante. Era sempre Ministério de segunda categoria, eram os Ministérios Sociais. Quer dizer, se preocupa muito com a parte econômica, se preocupa muito com a parte, digamos, de infraestrutura, do crescimento pelo crescimento, mas coisas fundamentais, como a educação, como a saúde, elas não foram consideradas dentro do planejamento. Então aí eu acho que há realmente uma falta de uma decisão política fundamental para poder realmente dizer, olha, nós sabemos que a educação é importante, estamos convencidos que ela é importante, então vamos investir nessa educação. Investir como? Investir mais recursos. O Brasil investe pouco, diz que é importante, mas na hora da verdade ele sempre coloca o Ministério em segundo momento. Ora, é o momento de conclamar todos para que a gente possa fazer uma grande campanha, essa grande frente de mobilização da sociedade em prol da educação. Não há outra saída, porque esse é o caminho. Todo mundo está convencido, está inclusive dizendo para todos que a gente deve seguir o exemplo daqueles países que venceram. E venceram porque investiram na educação. Assim foi o caso da Irlanda, foi o caso da Espanha, foi o caso da Coreia, o caso da Finlândia, enfim, até mesmo nos Estados Unidos, recentemente, o presidente Obama, quando assumiu a presidência, a primeira coisa que fez foi dobrar os recursos para a educação, para poder injetar mais recursos e dizer que quer colocar na universidade toda americana, na idade de 18 a 24 anos, porque ali a universidade é que vai dar sentido a ele. Ora, nós estamos num momento que temos que lutar em primeiro lugar. Educação de qualidade na área do ensino fundamental, a educação básica. Esse é o pontapé inicial que todo governo deve fazer e que o atual governo do Estado do Ceará está fazendo, mas tem que ter tempo, tem que ter adesão dos prefeitos e da sociedade. Então esse é um momento importantíssimo de decisão para a gente partir para essa grande cruzada, esse grande mutirão estadual e nacional em prol da educação. E investir, eu estou defendendo na Assembleia, é uma campanha que o Brasil, para investir 10% do PIB em educação, porque com isso nós vamos dobrar o investimento da educação, que é o desejo do próprio ministro da Educação, porque ele sabe que realmente o governo está no caminho certo, mas tem que ter um esforço a mais, tem que ter uma vontade mais firme e voltar-se para a educação, porque este é o caminho. E não há outra saída a não ser pela educação. Com certeza, eu acho que as pessoas já perceberam o motivo a que veio o deputado estadual, professor Teodoro, porque reiteradamente o senhor tem defendido isso, a educação, dentro do nosso parlamento. E assim, em 2007, o senhor já criou o Fórum pela Educação e agora essa frente Mobilização pela Educação. Como é que tanto o Fórum e essa frente tem trabalhado, se é que a frente já vem trabalhando? Queria que o senhor retratasse um pouco do Fórum e como é que essa frente vem atuando no nosso Estado. Nós temos realizado o Fórum Permanente pela Educação, quer dizer que a preocupação nossa, a preocupação primeira e constante é a educação. E envolver as escolas, as universidades na área do ensino superior, as escolas do ensino médio, as escolas do ensino fundamental e a sociedade, as secretarias de educação, os prefeitos, para que eles tomem consciência e relatem suas experiências, porque realmente nós temos no Estado várias experiências exitosas no interior e na capital. Por que não explorar? Por que não transformar aquela experiência, colocar em evidência para que os outros possam copiá-la, possam imitar? Isso está sendo feito, está sendo prestigiado, isso é um dado que o Fórum tem feito. E agora uma campanha que era uma mobilização
pela educação. Nós temos hoje na Assembleia vários deputados que estão conscientes, mas eu acho que todos têm que dar cada vez mais um contributo, porque a educação, ela deve, todo mundo, eu defendo a ideia que devia parar um pouco para ver qual é o que é importante, porque a educação vai dar o quê? A educação vai dar realmente a satisfação da realização pessoal, como pessoa, vai crescer, vai dar emprego, porque é quem estuda. Quem mais estuda é aquele que tem mais condições de ter emprego, quer dizer, hoje uma pessoa... O conhecimento é a única coisa que nós levamos até o fim da vida. Uma pessoa alfabetizada ganha, mas ganha a um certo nível. Se ele tem o primeiro grau, melhor ainda. Quem tem um segundo grau, realmente é importante. No segundo grau, por exemplo, no caso do ensino médio, o estado do Ceará, como o Brasil, ainda não conseguiu a universalização. Apenas o Brasil, um pouco mais de 50%, chega a terminar o ensino médio. O Ceará não chega a 49%, quer dizer que está na metade. Então, isso porque o ensino médio é que vai dar a possibilidade de ter profissionais para trabalhar na indústria e da terminalidade, ou seja, da profissionalização. Aí há um esforço também do governo, tanto do governo federal quanto do governo estadual, de criar escolas técnicas, escolas profissionais. O governador já criou 50 escolas, quer dizer, agora mesmo em Sobral foram iniciadas a autorização para mais 20 escolas profissionais. Vai realmente, até o final do seu governo, construir 100 escolas. É um avanço muito grande na área profissional, porque vai dar realmente a possibilidade do sujeito ter um instrumento, saber realmente ter um emprego e depois ele pode galgar, chegar até a universidade. E a universidade aqui vai dar, realmente, eu acho que vai coroar de sucesso essa luta. Então, essa frente vai, de certa forma, tomar consciência de duas coisas. Primeiro, que a educação é importante. Segundo, vamos fazer uma mobilização insistindo para que o governo invista mais, 10% do PIB para a educação. Essa é uma campanha interinstitucional. Interinstitucional, envolvendo o poder público, envolvendo a iniciativa privada, envolvendo as ONGs. Quer dizer, todo mundo será chamado a essa grande cruzada em prol de 10% pela educação. Esse é o caminho para que o governo federal coloque isso no orçamento. E, ao mesmo tempo, que é um outro dado importante, a consciência que cada um de nós tem que ter, sobretudo as famílias, que a educação é importante. Se você fizer uma pesquisa, e algumas pesquisas foram realizadas, que a pessoa pergunta se a sua escola está boa. E ela sempre diz, está boa, e quando você vai nós vamos aos testes, a gente observa que a educação não é boa. Então tem que ter uma consciência que ela não é boa. Primeiro, ter consciência do que a gente não sabe e buscar aprender para crescer. Então, é importante que a sociedade tome consciência do estado em que se encontra e que faça um esforço a mais para poder evoluir e ter a educação como uma constante na vida de cada um de nós, evoluindo, tanto saindo do ensino fundamental para o ensino médio, o ensino superior e a educação continuada. Esse realmente é o patamar do que nós devemos almejar, viver numa sociedade do conhecimento. A educação em primeiro lugar. Essa campanha ela pode se estender até os municípios, no caso, para incentivar e investir mais do que os 25% do orçamento para a educação? Esse também tem sido uma constante. Eu, mais uma vez, tenho me referido na Assembleia que hoje é obrigação dos prefeitos de gastar 25%, como está no orçamento da União, do próprio município, de gastar em educação. Só que ele tem que gastar 25% e gastar bem. Quer dizer, a gerência do recurso, ela é importante. Mas nós temos já alguns prefeitos nós temos aí uns 20 prefeitos estão gastando mais do que os 25%. O próprio caso de Sobral está gastando 27%. O caso já foi dito aqui, inclusive em debates aqui nesta casa, o Maracanã está gastando em torno de 30%, para chegar até, diz o prefeito, até 40%, Quiterianópolis gasta 35%, então nós estamos convidando os prefeitos para relatar essas experiências, para que os outros também sigam. Não só os 25% são importantes, mas progressivamente começar a gastar 27%, 29%, 30%, porque eu tenho certeza que com esse investimento nós vamos melhorar a situação de cada município. E isso, para e passo, a situação da educação, a educação da saúde. Se você dá
uma boa educação, você vai dar saúde, uma prevenção, você vai dar emprego, você vai dar também segurança. Quer dizer, o problema da segurança, ela é também um problema educacional. Com certeza. A educação, portanto, deve ser investida, deve ser compreendida e deve ser lutada para que seja a primeira coisa da preocupação do gestor e de cada um de nós da sociedade. Analisando dentro desse contexto, eu acho que as pessoas até, para se conscientizar, que na hora da votação devia ver o que o seu município vem fazendo nesse segmento da educação, o que o seu estado vem fazendo nesse segmento da educação, já que ele gera e acarreta os outros problemas sociais do nosso estado. Professor, para finalizar, eu queria que o senhor falasse, já que a sua ideia é de mobilização e de unir todos os segmentos, tanto privado como público, a exemplo do Observatório da Imprensa, lançado pelo Centro Industrial do Ceará, que quando trouxe o economista o Cláudio Moura Castro, ele falou exatamente isso, dessa união desses segmentos. Como é que o senhor analisa essa ideia dele, já que vem trazendo grandes nomes dentro desse observatório, nessa comemoração dos 90 anos do SIC? Eu gostaria de parabenizar a direção do SIC no seu aniversário de 90 anos, por ter lançado o Observatório Social pela Educação. Quer dizer, hoje os industriais estão convencidos que para progredir, para continuar crescendo, você tem que preocupar-se com a educação. E a sociedade, no caso aqui os industriais, é louvável a atitude, porque vão se preocupar que a educação ela é fundamental e vão dar o seu contributo para dizer que lá na sua empresa você pode batalhar para que as pessoas invistam em educação, se capacitem, se qualifiquem e que a sociedade dê o seu contributo. Quer dizer, não deixar só o governo fazendo, mas o governo do estado, esse exemplo do SIC, bem como em cada município, porque assim, como você citou, o professor Cláudio Moura Castro, ele disse que está no momento realmente de envolver toda a sociedade para algo que o Brasil já devia ter feito há muito tempo, que os países fizeram no passado, cresceram. E agora é a nossa vez de crescer, de imitar aquilo que é bom e investir mais na educação. Esse exemplo deve ser multiplicado e, ao mesmo tempo, a gente realçar e, ao mesmo tempo, parabenizar o SIC por essa iniciativa. Amanhã, logo, nós estaremos debatendo na Assembleia essa experiência que deve ser difundida e prestigiada, essa atitude dos industriais de investir mais na educação. Ok, nós agradecemos a sua participação em nosso programa. Muito obrigado. O programa Destaque fica por aqui. Até a próxima semana com mais um convidado em destaque pela FGF TV, canal 14 da NET. Destaque, Apoio Cultural IDEC, Instituto de Desenvolvimento, Educação e Cultura do Ceará, FVJ, Faculdade Vale do Jaguaribe.